Oi, gente! No vídeo de hoje eu trouxe uma convidada especial. Como eu havia dito no vídeo passado, nós iremos falar da aceitação do cabelo natural, do processo de transição capilar e de como isso reflete na nossa autoestima, na nossa vida pessoal e com os nossos relacionamentos com as pessoas. Essa é a Geisa Carla. Gente, prazer. Linda, fofinha, psicóloga, formada, querida. Chique, velho. E ela passou por esse processo e ela vai falar um pouquinho pra gente como foi a experiência dela. Bom, prazer de novo, meu nome é Geisa. Eu fazia progressiva desde que eu me entendo por gente. Sei lá, desde 5 anos. Eu lembro até um episódio em que não deu certo, né, o relaxamento. E aí eu tive que raspar o meu cabelo todo. Acho que eu tinha uns 5 anos, mais ou menos. Eu lembro até que na hora de cortar, o cabeleireiro cortou minha orelha, ele botou aquele gelo seco. Uma sucessão de merda. E aí, pois é, e aí depois disso acontecer, passaram de novo o relaxamento no meu cabelo, tipo. E aí, desde sempre, eu me entendo uma pessoa de cabelo liso. E aí, a aceitação do cabelo é também, pelo menos na minha história, né, pra mim, foi a aceitação das minhas características negras. Então não foram só o cabelo, foi também o nariz, que o meu nariz é super, pra mim, grande. Chega primeiro do que eu em qualquer lugar. Da minha boca também e das minhas características negras, do formato do meu corpo, saber que eu não sou uma pessoa super magra, de pessoas modelos. E aí começou com o meu cabelo. E aí eu não posso deixar de falar, eu acho, mas eu faço análise, terapia. É bom. E aí isso me ajudou muito. Primeiro em aceitar meu cabelo cacheado e depois no dia que eu cortei também, né? E aí eu não lembro o que fez eu parar de alisar, assim, o motivo. Eu lembro que eu tava muito cansada de quase todo mês fazer uma progressiva, porque a textura do cabelo é muito diferente. Então, conforme ele vai crescendo, vai ficando muito desigual. Então, você tem que toda hora ficar fazendo a progressiva e manter aquela textura lisa, no caso. Então, eu lembro que eu fiz uma progressiva, que foi em outubro, que foi a última progressiva que eu fiz, outubro de 2015. E aí eu decidi não fazer mais. Então... Tem uma criança, cadê ele? Tem uma criança aqui, pessoal. Então eu fiquei... porque assim, demorava umas 2 semanas pro meu cabelo começar a aparecer. Fiz a progressiva em outubro. Aí depois de 2 semanas já tava cacheado. Então eu fiquei mais ou menos 1, 2 meses. Não, na verdade eu fiquei 4 meses, né? Não, foram 6 meses. Enfim. 2 para 6, né? Então, aí eu fiquei 6 meses sem fazer a progressiva, ficando só a escova, a chapinha, e eu mesma fazendo, porque eu não ia nos outros pra fazer, né? Porque era assim, você faz um dia, depois de mais ou menos 2 dias, eu já não aguentava mais, eu lavava e eu fazia a progressiva de novo. E na época de calor, no Rio de Janeiro, então era muito sofrido. E aí eu lembro, inclusive, de uma cena que foi, eu acho que, um momento onde eu comecei a amar meu cabelo. Que eram os momentos onde eu tava com a progressiva, eu tava com o cabelo liso, e aí eu pegava, assim, atrás, eu sentia o cachinho. Então, e aí eu ficava super animada. Temos um participante aqui, Noah. Precisa se concentrar. Que ele vai dar também o seu testemunho sobre como foi a aceitação. Aceitação do seu cabelo. Aí, ó. Tô falando. Aí vai, gente, fala. Então... e aí eu lembro exatamente o momento onde eu comecei a amar meu cabelo e a aceitá-lo, que era, assim, no momento da transição, o cabelo ainda liso, e aí crescendo e tudo mais, eu lembro que eu pegava atrás, eu ficava sentindo os cachinhos e, tipo, amava, super amava aquilo. Aí eu falei análise também, aí o analista ficou falando, ai que fofo, aí eu super amei mais. Mas daí para o período de você... Então, aí o que acontece? Esse momento de transição é muito difícil, porque fica um pedaço do cabelo liso e um pedaço do cabelo cacheado e um volume junto com um pedaço liso, uma parada super estranha. E que é difícil de sustentar. Então, eu não vou dizer que eu tava, tipo, 100% certa do que eu estava fazendo, mas eu queria me livrar daquilo. E aí, vou fazer um merchan agora. E aí eu fui no Luna Bloom, em Madureira. Você foi lá? Fui.
super legal. Dizem, quer dizer, nunca fui, mas... É bem legal mesmo. Eu fui num dia que tava vazio, que foi bom também, que aí me atenderam. Mas foi um momento demorado, porque eu fiz o corte cacho a cacho. O corte cacho a cacho... deve fazer tipo uma fitagem. Você faz a fitagem, que quem não sabe o que é fitagem, é você, tipo, com creme no cabelo, a pessoa vai de cacho em cacho modelando com o dedo. Demora pra caramba. Então aí a pessoa fez tudo isso, e aí a outra menina veio cortando onde começava o cacho, onde acabava o cacho e terminava a progressiva. Vai ficar mais fácil. E aí ficou bem legal. E aí o primeiro, eu fui com a minha irmã, Karina, que me deu um super apoio e me dá apoio até hoje nessa questão do cabelo. E isso é uma coisa importante também. Então eu fiz esse corte e aí o primeiro momento foi um baque, assim. Eu lembro até muito fome. Eu desconcentrei. Então aí eu lembro que o primeiro momento foi um baque, assim, pra mim. Foi bem difícil, só no primeiro dia, pra falar bem a verdade. Eu lembro que eu cortei o cabelo numa quinta, e aí minha irmã ficava falando, ai, tá legal, ai, tá tudo bem, porque eu não sabia qual ia ser a reação dos meus pais quando eu chegasse em casa. Pois é. E aí foi uma reação meio tipo, meio que não acredito que você fez isso, e agora? E aí tinha gente que falava assim, você vai cortar, tem certeza? Mas como é que você vai arrumar namorado? E não sei o quê. E aí eu falava, se o cara gostar do meu cabelo e não gostar de mim, então ele tem que namorar meu cabelo, não a mim, né? Porque... Era uma observação. Precisa assistir o vídeo anterior que fala sobre isso, tá? E aí então foi super importante eu poder pegar o meu cabelo como uma parte de mim, não como eu inteira, porque isso me possibilitou ter relação com pessoas que não gostam do meu cabelo. Então agora a pessoa não gosta do meu cabelo, mas isso não significa que ela não goste de mim. Sim. Porque existem pessoas que a gente vai ter que manter relações, porque a gente não vai poder abrir mão. Sim. Mas há uma maneira dessas relações sobreviverem. Então, para que eu pudesse sobreviver de alguma forma, pegar meu cabelo como uma coisa que faz parte de mim, não como eu inteira, foi super importante. E como essa relação vai se mantendo e eu posso sobreviver nela, aos poucos essas pessoas vão poder aceitar eu como eu sou. Sim. Então aí é tipo um jogo e fazer essa separação foi super importante pra mim. Uma coisa também importante na minha transição é que eu não tomei a minha transição como um ato político no macro, mas sim uma micropolítica. Uma resistência mesmo minha própria frente a essa imposição toda. Sim. É claro que o fato de estar acontecendo um grande movimento Sim. e muitas meninas estarem fazendo transição, Sai é claro inserida que nesse isso colaborou. contexto, né? Mas não foi assim, é porque todo mundo está fazendo, que agora eu farei. Sim. Não. Eu tive meu momento específico e que eu não aguentava mais e que acabou que eu tô no meio desse balaio aí. Mas não foi o motivo, entendeu? O movimento não foi o motivo, mas eu tô dentro do movimento. Comigo foi a mesma coisa, assim. Muitos amigos falavam pra eu parar de desamengar ré e tal, parar de alisar o cabelo. Mas eu gostava. Aí vem o Bourdieu que fala que não existe isso de gostar não, minha filha. Você tá dentro do contexto, a sociedade te impõe aquilo pra você gostar. Não existe pra você gostar. E aí, eu me peguei no ônibus um dia indo pra faculdade, me perguntando como eu ia fazer da minha vida quando eu tivesse filho, por exemplo. Que aí você não pode alisar o cabelo e tal, como é que vai fazer? E eu comecei a pensar em maneiras de usar meu cabelo natural. E aí eu assistindo um vídeo no YouTube, eu me deparei com um DVD da Solange, irmã da Beyoncé, e ela usava uma trança super maravilhosa. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Tipo, aí eu tirei, cortei o cabelo curtinho, eu falei, vou usar cabelo natural agora. Também não foi igual a você, não foi nada, não foi influência da mídia, não influência de ninguém, cacheada, nada disso. Foi uma vontade de querer ser livre mesmo, de me libertar disso. E aí eu comecei a usar tranças e aí meu cabelo foi crescendo. Eu falei, quer saber? Vou usar ele natural. E é isso. Mas é um processo, assim. Eu tenho até que fazer um vídeo sobre isso, da questão também da representatividade. Pelo fato de você não ter pessoas ao seu redor que você olha e você se enxergue, isso é muito mais difícil.
E aí foi esse meu processo. Uma pessoa que representa muito pra mim essa palavra representatividade é a Lupita Nyong'o. Ah, tipo, sim. Adoro ela, adoro. Então, voltando um pouco ao assunto de como foi nesse meu processo de transição. Então, aí eu cortei o cabelo. E aí teve esse baque nesse primeiro momento, que como eu disse, foi numa quinta-feira, foi em abril. Eu me senti muito vulnerável aos olhares dos outros, aos que os outros vão pensar. Agora os outros vão me julgar. Caramba. Então, esse primeiro momento foi super difícil. E aí, no dia seguinte, eu lembro que eu até marquei uma sessão de urgência. E aí, naquele dia, naquela sessão, eu chorei, tipo, a sessão inteira por causa disso. E foi o único momento que eu chorei, que eu me senti vulnerável. Eu lembro muito desse sentimento de vulnerabilidade, assim. De vulnerabilidade do olhar do outro, assim. Agora o outro pode me julgar porque eu não faço mais o que ele quer, eu já não estou dentro dos padrões. E consegui me ver bem com isso e chorar apenas nesse momento pra seguir em frente. E aí, a partir daí, foi bem melhor, foi bem mais fácil. As pessoas também me ajudaram muito, eu não posso dizer que as pessoas não me ajudaram, assim. Aí eu lembro que eu postava as coisas no Instagram e no Facebook e as pessoas super me apoiavam. Antes de eu cortar também, eu postei uma foto que mostrava isso, uma bonequinha com cabelo cacheado super curto, escrito Liberdade. E aí eu lembro que eu tenho uma amiga, Ana, beijo, amiga, que ela comentou assim, força, Geisa. E aí, cara, eu chorei muito. E aí eu senti, assim, essa força. Ficou uma coisa meio transcendental, né? Mas é real, assim. Eu senti muito esse apoio. Isso me ajudou. Então, as pessoas super elogiam, falam que eu fui corajosa, que eu sou uma mulher guerreira. Várias coisas assim. E isso tem a ver também com aquilo que eu falei. De pegar o cabelo como uma parte de você e não como você inteira, entendeu? Porque é claro que eu ainda tenho as minhas fraquezas, os meus defeitos. Eu sou essa super mulher corajosa, maravilhosa, blá 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 blá. Sou também, mas não sou. Então, que dúvida. Então, me ajudou, eu tive aceitação, foi super importante. E as pessoas acham, gostam, admiram. Isso me ajuda muito. Então, hoje eu tô super de boa com o meu cabelo, eu lavo, passo creme, saio na rua, linda, maravilhosa, fresquinha. Tem que se preocupar com a não chuva. Sinto calor, com a chuva, com as pessoas, com nada. Então, tô super de boa. Só esperando crescer, pra depois cortar de novo. E a gente é dessa. E qual recado você deixaria para as meninas que estão passando por esse processo e que tem medo de cortar por conta das pessoas em volta, da família e tal? Então, gente, a minha dica é, primeiro, você ter certeza que é isso que você quer, a transição. Segundo, você começar a se incentivar buscando meninas que também fizeram no Instagram. Começa a seguir essas páginas no Instagram, no Facebook, porque eu fiz isso e me ajudou muito, pra você ter mais ou menos noção de como o seu cabelo vai ficar. Você vai ficar super feliz, imaginando várias coisas, vai ser super legal. E a terceira coisa é que a gente deixa de fazer as coisas por causa do outro. Então, se abstém disso, faz mesmo, seja você mesma, e é isso aí. Então, pessoal, é isso. Se você gostou do nosso vídeo, você clica em gostei pra ajudar, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Curta. E venha depois pra ver os próximos vídeos. Beijos, beijos, muitos beijos, muitos, muitos.